Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso curso Apocalipse, Esperança para este século. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no meu escritório, a gente está aqui gravando, porque daqui a pouco, logo mais à noite, nós vamos ter lá na igreja a programação de Natal. A gente está fazendo uma programação de Natal, Natal foi dia 25, hoje é 27, então a gente colocou para fazer no domingo, então vamos estar fazendo hoje no domingo. Você que quiser assistir a programação, continue no nosso canal, tá? Aqui, tá? A gente vai transmitir ao vivo, então você vai poder ver ao vivo. Vai ser às 7h30, a gente vai estar passando às 7h30 aqui no canal, tá? IAS de Glória, nosso canal aqui da igreja, tá bom? Mas hoje, então, nós estamos colocando o Apocalipse um pouco mais cedo. Você que vai estar vendo ao vivo, vai ver um pouco mais cedo. Se você ver o gravado, então, não tem problema, você vai pegar em qualquer horário aí, que vai ficar mais cômodo para você, tá bom? Mas hoje, então, nós estamos transmitindo o nosso curso Apocalipse, Esperança para este século, com o 12º tema, 12º capítulo. Estamos no 12º capítulo. Então, pega aí a sua Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, para que você possa estar acompanhando. A gente vai passar aqui na tela, mas é bom você manusear a Bíblia, para que você possa ter um contato maior com a palavra de Deus e poder entender, então, aquilo que a gente está querendo passar hoje para você. Mas antes da gente começar, como é do nosso costume, vamos inclinar as frontes e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e amado Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos conduziu até esse momento para juntos estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guardando, nos purificando, aumentando a nossa fé em Ti. Que agora, ao estudarmos o 12º capítulo do livro do Apocalipse, nós possamos entender as verdades que o Senhor tem para a nossa vida hoje, verdades muito importantes, pois estará mostrando algo que vai mexer com a vida de cada um de nós. Portanto, que possamos compreender bem aquilo que o Senhor tem para nós, para que assim, ó Deus, nós possamos colocar em prática em nossa vida e que decisões possam ser tomadas ao seu lado. Venha estar nos usando como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, eu vou sumir, tá bom? Vai ficar só aí a tela do tema de hoje, tá? Mas vocês vão me acompanhar no áudio, tá bom? Fica melhor, porque você tem uma visão maior aí, da tela. Bem, então, hoje, no nosso 12º tema, e também no capítulo 12, cada semana nós estamos dando um capítulo, nós, então, estaremos falando sobre a vitória de Miguel e o seu remanescente fiel. Então, quem é Miguel e quem é este remanescente fiel? Vamos entender isso hoje. Então, é algo muito importante hoje para que você esteja com a gente, para que você esteja estudando. Então, preste bastante atenção. Qualquer dúvida, você vai, como não estamos ao vivo, você vai colocar aí no chat aqui embaixo. Você pega, vai lá no chat embaixo e você coloca ali embaixo a sua dúvida, ok? Para que a gente possa, então, estar respondendo para você à medida que for chegando as demandas de dúvida, a gente vai respondendo para vocês. Vamos lá, então, para o nosso 12º tema, ok? Vamos lá. Bem, esta sessão, ela trata, de o fim de um conflito cósmico que começou no céu. Então, nós já entendemos que o mal, infelizmente, ele se origina no coração de um ser perfeito, que era um anjo celestial. E esse mal, ele começa no coração de Lúcifer, que era um anjo celestial, e esse mal, então, causa um conflito no céu. E esse conflito celestial é relatado aqui no capítulo 12. E nós vamos ver aí, então, qual é o desfecho desse conflito, que ele é reportado do céu para a terra. Então, vamos entender exatamente cada passo disso. O Apocalipse, ele faz esse adendo, faz essa colocação desse conflito que há no céu. Então, vamos entender o que o verso quer nos dizer, o que o capítulo quer nos dizer a respeito deste conflito e qual o final, então, que nós vamos ter neste capítulo. Vamos lá. Aí.
Que visão programática João viu no céu antes de descrever o desenlace do conflito final, né, lá no céu? Então, que visão ele vê, João viu lá no céu antes de descrever, então, esse desenlace, esse conflito final? Apocalipse 11, verso 19, que foi o último capítulo que nós lemos, e o verso fala assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivadas, ou grande saraiva. Né? Bem, a visão do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, é apresentada aqui. Você tem uma visão lá do Santo dos Santos. Então, lembre-se sempre de que há, sim, um santuário no céu. O santuário que foi feito na terra era uma figura do santuário que existia no céu. E aqui é muito claro isso. Nós estamos vendo, desde o início do estudo do Apocalipse, de que existe esse santuário no céu. E agora nós adentramos um local que é o Santo dos Santos. E nessa visão, então, esse Santo dos Santos, ele é apresentado, porque se mostra esse compartimento no santuário celestial. Tá? Pergunta 2. Quando se abriria o Santo dos Santos, do santuário celestial, e onde está, né, a Arca da Aliança? Então, quando que iria se abrir o Santo dos Santos? E aí, lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, então estamos indo para o livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14, eu li esse verso com vocês na semana passada, fala lá o seguinte: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Lembram que eu falei com vocês que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias, e esses 2.300 dias, eles estão se referindo a um período de profecia de 2.300 anos. E o santuário celestial, ele seria purificado. Ok? Então, esse é o ponto principal aí que precisamos entender, de que o santuário que está se referindo na profecia não é o santuário terrestre, mas sim o santuário celestial. A purificação do santuário, então, ela se refere, ela nos leva ao dia da expiação. No santuário terrestre existia uma festa chamada o Yom Kippur, ou dia do juízo, ou dia da expiação, que ele estava destinado à purificação do santuário terrestre aqui na Terra. E isso que acontecia, essa cerimônia que acontecia aqui no santuário terrestre, ela tem uma alusão direta aos últimos acontecimentos da história deste mundo. Então, tudo que era feito aqui na Terra prefigurava aquilo que estaria acontecendo no santuário celestial, ou na história desse grande conflito entre o bem e o mal. Isso, então, representa o julgamento final diante do trono de Deus. Então, o grande julgamento de Deus, ele se tem início, né, no santuário celestial, exatamente em correlação com essa festa, essa festividade, né, que era um simbolismo, uma representatividade ou uma figura do que aconteceria no santuário celestial. Então, o julgamento final do trono, no trono de Deus, diante do trono de Deus. Essa abertura do Santo dos Santos, ela ocorreu em 1844. Então, há uma profecia em Daniel 8,14, lá nos fala exatamente sobre essa profecia, quando que essa profecia iria ocorrer, e ela nos leva para
o ano de 1844. Então, essas 2.300 tardes e manhãs, ela começa, né, no período e vai até o ano de 1844. Aqui nós não temos tempo para abrirmos toda a profecia, mas é muito interessante que essa profecia ela é detalhada dentro do livro. Quando formos estudar aqui nos nossos domingos especiais, nossos domingos de esperança, a respeito do livro de Daniel, nós vamos ver essa profecia em detalhes, em minúcias. Tá? Mas aqui o importante é você entender que essa profecia ela começa, tá, no livro de Daniel, né? Está lá no livro de Daniel, ela vem agora para o livro do Apocalipse. Nós temos ali, já falamos que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão correlacionados. São livros que são irmãos, eles, né, estão juntos, estão ligados. E essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela sai lá atrás, lá na construção dos muros, da ordem da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando foi dada a ordem para se reconstruir os muros de Jerusalém, e vem percorrendo durante o tempo, passa pelo período da própria reconstrução dos muros, quando os muros, a reconstrução é terminada e o povo de Israel ele pode ter autorização de sair de Babilônia e vir novamente para Jerusalém, atravessa o período, vai no batismo de Jesus Cristo, vai à morte de Jesus Cristo e até o apedrejamento de Estevão. E depois ela segue ainda mais avante. Esse período que eu coloquei para vocês é o período chamado de período da profecia das 70 semanas, que é uma profecia menor que certificaria a profecia maior das 2.300 tardes e manhãs. É uma profecia menor que está dentro da outra profecia maior, que é das 2.300 tardes e manhãs. Então, partindo do princípio, né, ali da ordem para reconstruir os muros de Jerusalém, nós chegamos até o ano de 1844. Então, aí nós temos essa profecia bem detalhada, nesse período das 70 semanas, e tudo se cumpre à risca, e chegamos, então, ao período de 1844, que é quando há essa purificação do santuário celestial, ou começa-se a purificação do santuário celestial. Assim sendo, nós estamos falando aqui exatamente do período em que dentro das festas, né, do santuário terrestre, o período chamado de Yom Kippur, é o período da purificação, é o período do julgamento. Então, isso ocorria aqui na Terra, no santuário celestial, de ano em ano, mas ela é uma representação do que aconteceria no santuário celestial por ocasião, então, da purificação do santuário celestial. João, então, ele volta no tempo a mais de 2.000 anos. Então, ele faz uma volta a 2.000 anos, né, no tempo, chegando, então, até ali a morte de Cristo. Nós passamos por esse período, como eu expliquei a vocês, nós passamos por todo esse período, indo até lá no início, quando há a reconstrução dos muros de Jerusalém. Apocalipse 12, verso 17, então nos deixa parados no tempo do fim. Então, quando nós chegamos lá em Apocalipse 12, 17, nós então estamos aí no período do tempo do fim. Já entendemos quando começa o tempo do fim, 1798. Né? Há ali o início do tempo do fim. Então, nós estamos no período do tempo do fim. Parem para entender que o julgamento, né, o Yom Kippur espiritual, vamos assim dizer, né, ele começa a ocorrer em 1844. E ele perdura até o nosso tempo. Estamos dentro desse período aí. Então, estamos no tempo do fim. Pergunta 3. Depois de ver o mais sagrado no céu, qual foi o primeiro sinal que João viu ali? Apocalipse 12, versos 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça.
e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Aqui nós estamos tendo um cenário bem interessante, né? Vemos aí, então, nessa visão, nesse sinal, uma mulher vestida do sol. O que significaria isso? Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Por que essa mulher ela aparece aqui? E outro ponto é que ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, que ela estava para dar à luz. Bem, mulher, ela representa em profecia, na parte interpretativa, sempre foi representada por vários teólogos, né, do passado e também de hoje, como sendo uma representação da igreja ou povo de Deus. Então, aí, uma mulher, né, que estava vestida do sol, quer dizer, uma igreja que estava vestida do sol, né, tinha, então vamos voltar aqui no verso, né, mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, aqui nós estamos tendo uma visão de uma igreja que era vestida no sol. O que poderia ser esse sol? Quem é o sol da justiça? É Cristo. Então, nós entendemos que essa igreja está revestida da graça de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés. O que a lua faz? A lua, ela reflete, ela não tem luz própria, né? Então, ela reflete a luz do sol. Então, se essa igreja ela era vestida do sol, quer dizer, ela refletia, então, essa graça refletia algo, algum sistema que tinha a ver com a graça de Cristo, com a justiça de Cristo. Então, o que é no Antigo Testamento que nós podemos ver que reflete essa justiça de Cristo? Todo o processo de sacrifícios do Antigo Testamento. Era apenas um símbolo que estava, né, prefigurando a graça de Jesus que viria. Então, aqui nós estamos tratando, então, de que essa igreja, ela tem a graça de Cristo, como base, ela também tem todo o processo assim, né, de doutrina sacrificial que existia no santuário terrestre. Então, ela tinha a ver com isso. Quer dizer, ela lembrava de tudo o que estava lá. Então, ela não jogava por terra nada do que foi feito, né, mas mostrando que aquilo ali representava ao sacrifício maior, que era o sacrifício de Cristo. Deu para entender? Então, ela estava ali refletindo, ela estava se baseando também naquilo que existia no santuário, na doutrina do santuário, que representava tudo aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que ela é vestida do sol, e a lua está debaixo dos seus pés. Então, é um dos fundamentos do Antigo Testamento. Aquilo tudo que existia no Antigo Testamento. É uma base. E tinha uma coroa de 12 estrelas. Né? Coroa significa vitória. Então, é uma igreja que tem a vitória. Ela vai vencer. E em meio à luta, ela vai vencer. E ela tem, então, 12 estrelas. Estrelas significam aí, né, mensageiros. Quem foram os 12 mensageiros? Os discípulos de Cristo. Então, ela também está baseada na igreja de Cristo, que Cristo fundou. Por isso que ela está sobre a sua cabeça. Então, tem a ver com ela ter plantado os pés, uma base, no que está no Antigo Testamento, e também, na sua cabeça, ela tem ali o entendimento da graça de Jesus do Novo Testamento. Então, nós estamos tratando aí de uma igreja que dá valor tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Tudo que está escrito no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, podemos aí resumir em quê? De que ela está, sim, baseada, firmada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, é muito interessante a gente ver isso. E fala, então, que ela está grávida. Então, essa igreja está grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, está a ponto de ele nascer. Como que seria esse bebê que estaria para nascer?
Vamos entender, então, melhor aí o que o verso quer nos dizer. Qual outro sinal viu João no céu? Apocalipse 12, 3 e 4. E viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Olha que coisa, né? Então ele vê agora aqui, aparece agora um dragão vermelho, né, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O dragão, em grego, dracon, é uma serpente literal ou mitológica. Então existiam ali serpentes, né, literais, existiam, e elas também eram chamadas de dragão, né? Agora, também existia a mitologia, né, que falava dos dragões, né? Muitos de nós já ouvimos, né, várias mitologias falando sobre isso. Então, se reportava a esse simbolismo. Quando é mitológica, tem patas e asas, como no caso ali dos dragões chineses, né, que tem patas e asas. E aqui, então, nós estamos falando do dragão, que é a serpente antiga. Então, quem é essa serpente antiga? Quem é esse dragão? Estamos falando, obviamente, de Satanás. Então, Satanás, ele se apresenta aqui agora, né, pronto ali para estar querendo tragar, querendo acabar com a vida da criança que nasceria dessa igreja. Então, preste atenção nisso daí, que é muito interessante. As 7 cabeças e 10 chifres, que representam os reinos deste mundo, né, manipulados por Satanás, são aqui agora representados. Então, essas 7 cabeças e 10 chifres representam todos esses reinos que foram manipulados por Satanás. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente, né, quando estudarmos aí, estamos chegando no capítulo 13, atenção que semana que vem nós vamos estar, inclusive, fazendo o curso na igreja, né, novamente, vamos voltar ao vivo. Então, preste bastante atenção no que nós vamos estar passando na semana que vem. Mas aqui é bom entendermos que esses reinos são manipulados por Satanás. Então, tem reinos que foram manipulados por Satanás. A pergunta 5 nos fala qual foi o episódio, né, de essas 3 figuras apontam. A mulher, a antiga serpente, e um menino em Apocalipse 12, de 1 a 5. E agora vamos ver lá também em Gênesis 3,15. Então, aqui eu peguei o capítulo 5 de Apocalipse, eu botei aqui para vocês, que fala lá, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Que criança seria essa? E olha o que nos fala ali em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós estamos vendo, né, em Gênesis 3,15, exatamente quando Deus ele dá a sentença para a Eva e para a serpente, né? Então, existiria ali uma inimizade entre a mulher, que aí não está se referindo a Eva, está se referindo à igreja. Então, aqui em Gênesis 3,15, nós vemos o início dessa profecia. E quando chegamos lá para Apocalipse 12, nós estamos vendo a continuidade disso. Então, aqui seria uma inimizade entre a descendência da mulher ou a descendência da igreja, porque Eva ali representava agora a igreja de Deus, o povo de Deus. Então, haveria de nascer dessa descendência aquela criança, aquela semente, aquele filho, que nós vemos lá em Apocalipse 12, verso 5. Então, essa criança, ela nasceria e ela iria ferir a cabeça da serpente. E a serpente iria ferir o calcanhar. E é interessante a gente entender aí, porque haveria essa inimizade. A gente chama esse verso de Gênesis 3,15 de próton-evangelho. Quer dizer, o primeiro evangelho. É
quando é falado pelo próprio Deus, é uma profecia aonde mostra de que viria a nascer uma semente da mulher, o Filho de Deus nasceria, e esse, então, estaria para destruir as obras da serpente, ou as obras do grande dragão, que é Satanás. Então, aqui nós estamos nos referindo a Cristo Jesus. Jesus nasceria, iria ferir a cabeça da serpente. Você quer matar uma serpente, não adianta você cortar o rabo ou metade do seu corpo. Mas você tem que arrancar a sua cabeça. Se você arranca a cabeça, se você fere a cabeça, se dá uma paulada na cabeça de uma serpente, ela morre. Desculpa o Ibama, viu? Não estou fazendo apologia a matar os animais, não. Pelo amor de Deus, não é essa a função. Mas estou apenas dizendo como que, dentro de uma representatividade, o que isso tem a ver. Então, você alcança a vitória ou acaba com uma serpente dessa maneira, você ferindo a cabeça da serpente. Ferindo a cabeça da serpente, então você mata essa serpente. Agora, a serpente, ela vem o quê? Para ferir o calcanhar. E ela joga o seu veneno. Muitas pessoas, às vezes, morrem por causa do seu veneno. Passam bem mal, ficam à beira da morte. Mas há condições de serem restaurados se tomarem ali o soro, aquilo que precisa para serem restaurados. Aqui nós estamos tratando exatamente do Filho de Deus. Jesus também foi ferido no seu calcanhar. Porém, ele o quê? Ressuscitou. Mas a serpente, ela será definitivamente o quê? Esmagada a sua cabeça. E ela não mais estará tendo poder sobre a raça humana. Então, aqui nós vemos que o verso de Apocalipse 12, 5, que fala ali de que esse filho seria arrebatado para Deus, é exatamente o momento em que, após ele ter ferido a cabeça da serpente, ele vai ao céu, ele é arrebatado ao céu, Jesus vai ao céu, vai para o trono de Deus. E ali, então, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, é disso que o verso, então, aqui está falando. Este, então, é o momento do julgamento salvífico de Deus para a humanidade depois da queda. É o momento em que Deus lhe apresenta para o casal edênico de que há, sim, a condição de salvação, mas eles deveriam passar por esse julgamento, mas seriam salvos. Por isso que é um julgamento salvífico. Eles estariam passando, mas para a salvação, porque foi-lhes prometido, então, um meio para que eles pudessem alcançar a salvação. E esse meio foi a vinda de Jesus a essa terra, e ter vivido em nosso lugar e morrer em nosso lugar, nos dando assim o privilégio da salvação. O que é descrito a seguir na visão de João, Apocalipse 12, 7 e 9. 7 a 9. E houve batalha no céu. E agora aqui aparece o nosso personagem do título da lição de hoje. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui nós vemos a primeira, aqui no Apocalipse, essa expressão de Miguel. Miguel, aqui apresentado, ele está ali batalhando contra o dragão, e o dragão, a antiga serpente, e contra os anjos desse dragão. E fala que esses anjos eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado no céu, porque eles foram precipitados para a terra. E eles, então, foram derrotados lá no céu, foram expulsos do céu. Essa batalha celestial, então, é um símbolo da vitória da cruz. Então, nós sabemos que houve essa batalha no céu e que Satanás foi expulso do céu. E esse Miguel que nós vemos aqui é Cristo. Miguel, ele é Jesus Cristo. Não estamos aqui querendo rebaixar a Jesus de forma alguma, porque Miguel é um título, como existe o título de general, como existe o título de comandante, como existe o título de sargento, existe no
No exército celestial existe o título de Miguel, que é quando Jesus ele está se revestindo da sua autoridade e como Miguel ele está à frente do exército celestial. Então houve essa batalha no céu. E nessa batalha Satanás ele perdeu e então ele foi precipitado até a terra, foi expulso do céu. Então a vitória que é alcançada, ela vem a se reportar também na vitória, né, lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele vence a Satanás na cruz do Calvário. A maldade de Satanás, então, ela fica esclarecida na cruz. Mostra-se exatamente o que o diabo ele gostaria de fazer com o Filho de Deus. Até onde ele iria, a ponto de querer matar o Filho de Deus. Esse foi o grande objetivo. Por isso que o dragão, a antiga serpente, estava parado diante da mulher, da igreja, querendo ali tragar o filho da mulher que iria nascer. O objetivo dele era que essa criança não crescesse. E nós sabemos na história o quanto que isso aconteceu, o quanto que Satanás ele tentou acabar com Jesus desde o seu nascimento. Depois ali no período no deserto, querendo trazer Jesus para o seu lado, ele não conseguiu. E aí depois, agora lá na cruz, né, quando ele vai lá e crucifica Jesus na cruz. Mata Jesus ali. Mas Jesus ele se torna vencedor porque ele vence essa batalha, a batalha da morte. E alcança sua vitória. Também a justiça e o infinito amor de Deus ao dar o seu Filho no lugar do pecador. Então, aqui nós podemos ver que Jesus, ele vence ali a batalha de cruz, dando a sua vida por nós e automaticamente nos dando, então, o revestimento da justiça, para que mesmo nós não sendo dignos de sermos chamados seus filhos, nós alcancemos a vitória através da sua graça, do seu sacrifício. É muito importante isso aí também. A vitória da cruz, ela foi celebrada não só aqui na Terra, mas também em todo o universo. Porque tudo que estava ocorrendo aqui na Terra foi palco, espetáculo para todos os mundos. O universo inteiro viu exatamente o que estava acontecendo aqui no nosso planeta. Todos com grande expectativa, querendo ver a vitória de Cristo. Vendo o quanto que Satanás é sujo e o quanto que ele tinha ódio de tudo aquilo que pertencia a Deus. Então, nós somos, sim, espetáculo para todo o universo. O universo inteiro está vendo isso. Planetas que estão aí no universo, que não caíram, veem exatamente tudo que está acontecendo aqui, torcendo para que muitos de nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Pergunta 7. O que aconteceu depois que Satanás foi derrotado por Cristo na cruz? O que acontece, então, depois disso? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu agora quem? A mulher, a igreja, que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que esse verso está querendo nos dizer aqui? Mulher aí é a igreja, então Satanás vê que não consegue vencer a Cristo, então agora ele vai perseguir a igreja. E nós estudamos isso aí, né? Lá na carta 7 igrejas, lá nos 7 selos, nós vimos isso aí nas 7 trombetas, o quanto Satanás ele teve tentando destruir a igreja, de todas as maneiras, perseguindo a igreja, ao ponto de se, né, entre aspas, né, aliar, né, a igreja, para que dentro da igreja, então, ele pudesse colocar ali as suas sementes profanas, satânicas, para que assim ali dentro cristãos pudessem perseguir cristãos. E isso aconteceu.
E qual foi o período que isso aconteceu? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, em profecia, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano ou 6 meses. Então, nós temos aqui um período de 3 anos e meio. E nós vimos, né, que essa perseguição, né, ela agora, então, que era reportada à igreja cristã, representada pela mulher, ela foi intensa. E exatamente nesse período de 3 anos e meio, ou durante o período de 1.260 anos, a igreja foi perseguida. O povo verdadeiro de Deus foi perseguido durante esse período. E foi ali, então, quase que dizimado, mas não foi porque, como está na profecia de Apocalipse 12, a terra ela engoliu, né, as águas aí são povos, né? Então, quer dizer, a todos aqueles povos que estavam ali querendo destruir a igreja de Deus, que estavam aliados a Satanás. Então, nós vemos aí uma instrumentalidade satânica unida à instrumentalidade humana. Então, quando houve essa perseguição à igreja de Deus, o verdadeiro povo de Deus, ele conseguiu sair vitorioso. Mesmo em meio a essa situação, mesmo que muitos mesmo, morreram. Mesmo assim, ainda existia um povo fiel, a chama da verdade ainda estava acesa, mesmo que muito fraca, mas ainda estava acesa, ela permaneceu firme. A maior perseguição da igreja, então, ela ocorre na Idade Média e na Idade Moderna, né, quando nós temos aí o período da Santa Inquisição. Já estudamos isso nas lições ali, né, atrás. Se você não estudou, volta lá nas lições lá no início, né, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se não me falha a memória. São esses capítulos aí que narram tudo isso que nós estamos falando aqui, de uma forma bem rápida e bem resumida. Tá? Então, você tem que voltar lá para que você possa entender melhor. Pergunta 8. Qual é o último esforço do dragão antes de seu novo fracasso? Porque ele vai fracassar, ele não tem como vencer, mas ele tenta um último esforço. Qual é? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui? De que o dragão ele se irou contra a igreja. Então, ele foi fazer guerra ao remanescente, quer dizer, aquele povo que, mesmo pequeno, que uma chama ainda fraca, mas se permaneceu firme, e agora ele vem agora e aponta suas armas para esse povo. E quem é esse povo? Quem é essa igreja? Quais são as características dessa igreja? Essa igreja ela deve guardar os mandamentos de Deus. E quando eu falo os mandamentos de Deus, são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. É lá. Todos os 10 mandamentos que estão lá, porque esses mandamentos são imutáveis. Por mais que algumas pessoas, inclusive, infelizmente, líderes religiosos, digam que foram abolidos, eles não foram abolidos. Porque se fossem abolidos, não estariam escritos aqui no livro do Apocalipse como mostrando a característica do povo de Deus, desse remanescente fiel. Esses que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse povo fiel de Deus, essa igreja fiel de Deus, que tem uma incumbência muito grande, vimos isso também, falando sobre isso na última lição do capítulo 11. Se você não estudou, volta lá e estuda. Essa igreja ela teria como prioridade guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo, que nada mais é do que a palavra de Deus, ter o testemunho, o espírito de profecia que existisse. Você vai lá em Apocalipse 19, verso 10, você vai ver que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, essa igreja teria dentro do seu seio essas duas características: guardar os mandamentos de Deus, defender os mandamentos de Deus, a verdade pura dos mandamentos, e também
estar ali com, em seu seio, o testemunho de Jesus. Quer dizer, o Espírito de Deus, que instruiu os profetas no passado a escreverem a Bíblia, então, quer dizer, se basear no estudo da palavra de Deus, no testemunho de Jesus Cristo, que lembra das duas testemunhas de luto que nós estudamos? Então, é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Eles têm o testemunho de Jesus. E esse mesmo Espírito estaria atuando dentro da igreja de Deus. Então, Satanás, ele não consegue exterminar o cristianismo fiel, porque ele não vai conseguir, de forma alguma. Ele pode até dar baixas nesse cristianismo fiel, mas ele não vai conseguir destruir. Então, ele faria guerra apenas para uma parte da sua igreja. Então, aquele povo que ainda permanece fiel, porque ele não quer que as verdades de Deus cheguem até as pessoas. Ele quer destruir essas verdades. O céu, ele espera que este remanescente, que hoje existe, porque esse remanescente existe hoje, resista à fúria de Satanás, porque o inimigo quer destruir de todas as maneiras. Ele vai implementar ainda ataques muito mais vorazes sobre a igreja de Deus. Mas essa igreja será vitoriosa em nome de Jesus. A vitória de Cristo será a vitória do remanescente da igreja. Então, nós vamos alcançar essa vitória. Nós vamos chegar a essa vitória em Cristo Jesus. E agora eu quero chegar a você e ver, é um privilégio fazer parte deste último bastião de pessoas fiéis a Deus, né, da mesma linhagem de Cristo e dos grandes heróis da Bíblia. Nós estaremos daqui a alguns tempos, e não vai demorar muito isso. Tudo nos mostra que isso não vai demorar muito. Nós estaremos dentro de algum tempo. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que está próximo esse dia. Nós estaremos aí como verdadeiros soldados de Deus, para estarmos firmes diante das investidas satânicas contra a igreja de Deus. E nós vamos estar fiéis, e é um privilégio fazer parte deste último bastião de pessoas fiéis. É um privilégio. Você está sendo chamado para fazer parte deste povo de Deus, que, como vimos ali, guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se você ainda não faz parte desta igreja, se você ainda não faz parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, por que você está ainda demorando para tomar sua decisão? Esse povo fiel, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, ele está hoje em vigência aqui no nosso meio. Analise a igreja. Nós, aqui, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós guardamos todos os mandamentos de Deus, da forma como estão ali explícitos lá em Êxodo capítulo 20. Todos os mandamentos. Não rejeitamos nenhum deles. Todos eles são pregados, anunciados, mostrados, ensinados para que sejam guardados. E não simplesmente na letra fria da lei, mas sim na sua essência, como Cristo veio fazer quando esteve aqui na Terra, mostrando a essência da lei. Nós aqui estamos. E você é o nosso convidado para fazer parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, eu te convido para que você tome a sua decisão. Então, agora, se você ainda não tomou a sua decisão, Hebreus 22:16 nos fala: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, a forma de você fazer parte deste povo é entregando a sua vida, se batizando nessa igreja. Se batize, se entregue a Jesus, tenha um novo nascimento, viva uma nova vida e Jesus vai te dar a vitória. E assim, então, nós encerramos o nosso momento de hoje. Eu vou abrir agora aqui para que você possa estar me vendo.
né, de forma melhor, para que a gente possa terminando aqui com uma oração. Deixa eu fechar, ok? Estamos aqui agora. Então, eu convido você a que você esteja fazendo parte desse povo. Analise, veja todos. Não é querendo que amanhã você já venha fazer pedir o batismo. Não estou falando isso. Mas para que você continue estudando a Bíblia, continue estudando aquilo que nós estamos passando aqui. Mas que você tome uma decisão ao lado de Deus. Tome uma decisão. Esteja fazendo parte do povo de Deus. Para que você possa estar junto com esse povo, participando da última grande batalha da história deste mundo. Mas que você esteja participando do lado correto. Que, querendo ou não, nós já estamos participando dessa grande batalha. Querendo ou não. Mas você é chamado a estar do lado do povo de Deus. Para que possamos vencer essa grande batalha junto com Cristo. Ok? Bem, neste momento agora, eu vou te convidar para que você incline sua fronte, para que você possa falar com Deus, colocando, então, assim, a sua decisão nas mãos do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos. Que o Senhor, Deus, possa estar nos abençoando, nos usando, nos guardando. Vimos aqui que precisamos tomar um lado. Satanás, ele está querendo destruir a igreja de Deus, o remanescente fiel, o descendente da mulher. Que nós possamos, ó Deus, estar nos colocando ao seu lado, firmes, e não estamos pestanejando, indo nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantendo firmes ao Senhor. E que assim nós alcancemos as vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Seja com esse nosso amigo, seja com essa nossa amiga que estudou aqui conosco hoje, está assistindo esse vídeo até o final e que agora está tomando sua decisão de viver ao seu lado. Que ela possa estar se permitindo ser transformada pelo poder do seu Espírito Santo. Nos dê a tua paz, continue conosco, nos traga para o próximo estudo, o capítulo 13 de Apocalipse, em nome de Jesus. Amém. Ok, foi um prazer estar com você. Na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 13. E o capítulo 13 tem algo muito importante. Aquilo que muitas pessoas elas não entendem, que gostariam de entender, que está no livro do Apocalipse. Nós vamos falar sobre a besta de Apocalipse 13. Na verdade, são duas bestas. Você vai entender quais são essas bestas, o que elas representam hoje e como que nós podemos vencer este instrumento satânico. Vimos no capítulo 12 que Deus levanta a sua igreja. E no capítulo 13, Satanás levanta também a besta que vai agora guerrear contra o remanescente fiel de Deus. Então, te convido para que na próxima semana você esteja conosco. Na semana que vem, lá na igreja, vamos estar lá no estúdio da igreja, para que você possa participar com a gente do curso Apocalipse, Esperança para este século. Deus te abençoe, Deus te guarde. E logo depois, às 7h30, nós temos aqui a programação de Natal que os jovens estão preparando lá na nossa igreja. Até mais, forte abraço, que Deus te abençoe.